Muita gente escreveu sobre e lamentou a morte do embaixador Alberto Acosta Silva. Admiradores, gente próxima, gente que nunca ouviu falar dele e pessoas que tiveram algum tipo de contato com ele, e essa aproximação funcionou de alguma forma como um divisor de águas na vida. Foi o que aconteceu comigo e eu falei sobre isso, relatei isso num post, né? Mas eu queria prestar uma homenagem falando sobre as obras do Alberto, do embaixador Alberto, que foram muito importantes para a minha formação e que são obras de referência para qualquer pessoa que queira se aprofundar no estudo sobre o continente africano ou apenas conhecer um pouquinho mais. Independentemente da idade, talvez as duas portas de entrada mais democráticas, porque elas não pressupõem que a pessoa precise saber um pouco mais aprofundadamente sobre o continente africano, talvez sejam essas duas aqui, ó. Um passeio pela África e a África explicada aos meus filhos. Esse primeiro aqui é um relato do continente africano, um sobrevoo, na verdade, através dos olhos de três adolescentes curiosos que atravessam o Saara com os beduínos, passam pela cidade histórica de Timbuktu, e aí chegam do interior do Mali pelo rio até chegar à Nigéria, o rio Níger, né? Passam pela Nigéria, vão visitar o complexo aqui Congo-Angola e depois voltam para visitar o Ghana e a Guiné-Bissau e depois subir, vir até o Senegal, e do Senegal eles fazem uma viagem até o outro lado do continente, visitando Nairobi, no Quênia, né? Esse outro aqui, a África explicada aos meus filhos, faz parte de uma coleção com vários temas explicados aos meus filhos. E o embaixador Alberto faz uma brincadeira logo na introdução, dizendo que esse livro deveria se chamar A África Explicada aos Filhos dos Meus Filhos, que é um livro que, na verdade, ele se parece como uma grande entrevista feita com o embaixador, com perguntas de curioso, perguntas feitas pelos filhos ou pelos netos, no caso do embaixador, né? E a estrutura é sim, assim mesmo, de perguntas e respostas. E o livro está dividido em 10 conversas. E, no fim, ele apresenta uma lista um pouco mais de 10, não chega nem a 15, mas entre 10 e 14 livros, que são livros de referência. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, você procura esses livros que estão aqui no final, né, do África Explicado aos Meus Filhos. E entre esses livros que estão nas referências, estão esses dois aqui, ó, a Manilha e o Libambo, e a Enxada e a Lança. São livros, como dizia o próprio embaixador Alberto Costa Silva, livros que podem evitar que você seja atingido por um tiro, que o tiro não chegue em você, ou você pode usá-lo para se defender de alguém que queira agredir você violentamente, né? São livros que ficam em pé sozinhos na estante, né? E são duas obras das mais importantes publicadas em língua portuguesa sobre o continente africano. E são complementares um ao outro, né? A Enxada e a Lança vai do passado longínquo até 1499. E a Manilha e o Libã segue de 1500 até 1700. Não há quem queira se dedicar ao estudo do continente africano que não tenha esses dois calhamaços maravilhosos como referência. Eu mesmo estou sempre voltando a cada um deles, pesquisando, revisitando capítulos, relendo trechos. Para mim, são dois livros para se ter sempre por perto, né? Das Mãos do Oleiro, que é esse outro livro aqui, é um apanhado de registros e pensamentos críticos sobre como a diplomacia brasileira foi definida através dos séculos, e é um livro que mistura o que está nos outros livros também, que é um rigor muito profundo na pesquisa, com observações poéticas e até quase que crônicas certeiras do embaixador Alberto, né? Eu, claro, vou destacar
2 capítulos aqui desse livro. A África refeita no Brasil e A África e Eu, que é um dos últimos capítulos desse livro, né? De certa forma, cada uma das partes dos capítulos das Mãos do Oleiro fala um pouquinho também sobre as percepções que foram construídas pelas versões ocidentais da história a respeito do que era e o que significava o continente africano. E os exercícios que a gente faz de descobrir a imagem verdadeira para além dos estereótipos. Um exercício que o embaixador vai levar quase que às raízes do paroxismo, mas isso demonstra muito bem a quantidade de referências que ele tinha e que ele compartilhava com a gente, que está nesse outro livro aqui, que chama Imagens da África, no qual o embaixador Alberto Acosta Silva vai nos propor exercitar uma genealogia, no melhor estilo Foucaultiano, né, reconstruindo a genealogia da construção das imagens enviesadas e repletas de estigmas e preconceitos a respeito do continente africano e dos povos de lá. Para você ver como é que isso vai de longe, o livro começa com Heródoto de Halicarnasso, ninguém menos do que o pai da história, e vai terminar, vai passar pelos missionários cristãos, pelos comerciantes árabes, e vem até o século XIX, os grandes aventureiros que vão mapear uma parte do continente africano, como o Dr. Livingstone, o Henry Morton Stanley e o meu xará, o Serpa Pinto, Alexandre de Serpa Pinto. E aí, eu quero terminar com esse aqui, que eu deixei por último, não por acaso, chamado Um Rio Chamado Atlântico. Um livro que eu, volta e meia, revisito, eu releio trechos, eu relembro algumas passagens. Esse livro é uma prova de amor e um poema logo no título, porque é um livro que está aqui para lembrar que o Brasil e o continente africano não estão separados por um oceano infinito e gigantesco, mas por um rio chamado Atlântico. E esse livro, na verdade, é um mapa mostrando a quantidade de pontes que o Brasil e o continente africano construíram para diminuir essa distância ao longo de pouco mais de 5 séculos de relações entre as duas margens do rio. É lindo. E, para finalizar mesmo, eu quero sugerir esse livro aqui, que é organizado pela Lili Schwartz e pela Heloísa Starling, que é uma tentativa, talvez uma maneira, né, de se entender melhor quem foi o embaixador Alberto da Costa Silva e que amor é esse que ele cultivou pelo continente africano. A Lili Schwartz e a Heloísa Starling transcrevem conversas não só com o embaixador Alberto da Costa Silva, mas com 2 outras personalidades que ajudam a explicar que Brasil é esse que nós somos, né? O José Murilo de Carvalho e o Evaldo Cabral de Melo, além do Alberto da Costa Silva, né? E eu vou encerrar lendo um trechinho que está aqui na página 36 desse livro. O certo é que Alberto da Costa Silva revela como ainda há muito o que dizer e aprender sobre a África, e que não basta repetir ou se fiar em novos estereótipos. Ao contrário, melhor mostrar como são plurais as Áfricas de nossos ancestrais e quantos Brasis elas fundaram desde o final do século XVI.